Eu começo as dicas de cinema dessa última semana de 2022 com um filme que começou pequeno, bem discreto, mas foi ganhando o coração dos cinéfilos de todo mundo e já levou mais de 60 prêmios em festivais de todo o planeta, incluindo a Mostra de Cinema de São Paulo. Eu estou falando de Aftersun, um filme britânico de uma diretora estreante em longas-metragens, a Charlotte Wells, que está, assim como eu já falei, ganhando o mundo. E é um filme muito pequeno, muito intimista e, ao mesmo tempo, universal. Ele conta a história de um pai, vivido por um ator que eu adoro, Paul Mescal, e uma filha, e eles estão passando uma semana de férias na Turquia. Eles são britânicos e estão nessa espécie de resort de praia, e a gente vai acompanhando o dia a dia dessa pequena família, esse núcleo familiar. Ela mora com a mãe, isso fica bem claro, encontra o pai, então a gente meio deduz que esse pai ou mora na Turquia, ou mora longe dela e chegou antes e vai esperá-la no aeroporto. Ela tem lá cerca de 12 anos, está passando daquela fase da infância para a adolescência, está descobrindo muito o mundo, ao mesmo tempo o desejo, ela é uma criança, obviamente, mas já quer dar o primeiro beijo, já está olhando os adolescentes desse mesmo lugar. E por um outro lado, ela tem toda essa proximidade com o pai, é um pai muito atencioso que todo dia passa o aftersun, a loção, né, pós-sol, nessa filha. Ele é carinhoso, mas ao mesmo tempo ele é muito introvertido. A gente quase nunca alcança o que ele está sentindo, o que ele está pensando. E o filme é muito sobre isso. Por quê? Porque dentro de toda essa trama dessas férias, existe uma câmera mini DV, então a gente deduz que essa história deve se passar lá nos anos 90, e essa menina vai filmando esse cotidiano, sabe aquelas imagens, aquelas câmeras de férias mesmo, que a gente filma meio mal colocado, né? meio fora de foco, aquela filmagem bem caseira, que vai se entremeando com a narrativa do filme em si. Então, tudo é uma mistura. A memória dela, as imagens que ela fez desse pai, e o fato em si que a gente vê com a câmera, né, profissional, com a fotografia de um filme. Então, é aquela história. O que a gente viveu? A gente sonhou? A gente imaginou? A gente sentiu e não foi exatamente assim? Será que a câmera é realmente fiel a essa verdade? E qual que é essa verdade do pai que ela, como menina ali, não consegue alcançar? E a gente vai entendendo que logo depois dessas férias, ela não teve muito mais grandes contatos com esse pai. Não vou contar muito aqui, né, o desenrolar da história, porque até os filmes cultos também não podem ter spoilers. Mas é um filme assim que faz com que a gente mergulhe nesse universo. É um filme de amor, de memória, de pai e filha, de relacionamento, em que a gente, mesmo em épocas de grande blockbuster, né, grandes blockbusters, a gente adora e ganha o coração da gente. Ó, esse filme, não duvido nada, que não vai emplacar aí alguma indicação ao Oscar 2023, já as nomeações saem no final de janeiro. Eu deixo aqui também, já que eu falei de blockbuster, uma outra dica para quem não curtiu esse filme no cinema, mas está curioso ainda para ver uma das maiores bilheterias do ano, e eu posso dizer sem nenhum problema de que foi o filme responsável por levar o nosso olhar de cinéfilo, tirando aí os filmes de herói, de volta para as salas depois de 2 anos de pandemia, depois da gente se acostumar com streaming e tudo mais. Eu estou falando de Top Gun Maverick, que chegou finalmente ao streaming, e aí, quem não viu, como eu falei, ou quem já viu e quer rever, pode ver Tom Cruise e suas peripécias, né? 30 e tantos anos depois, voltando aos ares aí de Ases Indomáveis. Então é um filmaço, faturou mais de 1,4 bilhão de dólares em todo o mundo. Foi o grande responsável, sim, lá para o meados do ano, fazer com que o público adulto, o que não é fã exatamente dos filmes de herói ou filmes de franquias, voltasse a frequentar salas de cinema. A gente faz esse equilíbrio, né, muito interessante entre filmes cult e filmes de blockbuster, né, os arrasa-quarteirões, para que a gente consiga movimentar esse circuito que sofreu tanto com a pandemia, que 2022 foi um ano muito interessante nesse sentido, e 2023 a gente vai mais ainda ao cinema. Para terminar, Aftersun está nos cinemas, mas já chega ao streaming. Ele estreia na plataforma da MUBI em 6 de janeiro. Então, todo mundo no Brasil, porque às vezes esses filmes cultos não chegam nesse grande circuito como Top Gun, mas eles chegam também no streaming. Então, uma coisa complementa a outra. É isso, muitos filmes para vocês, um ano lindo, e vamos ao cinema.